A pergunta que fica depois desse 2-0 é se o Joinville não menosprezou ou talvez pudesse ter colocado força máxima na competição. Claro que a gente conversou ontem, falou que tinha questão de ter inteiro, o time inteiro e tal, mas será que não faltou um Joinville mais entrosado para estrear melhor na sua primeira competição internacional? Olha, acho que o respeito que eu falei, independentemente do time que ia entrar, a gente ia respeitar e procurar o nosso melhor. Igualamos o jogo, tivemos principalmente no primeiro tempo problema na velocidade, no agudo, eles estavam sem espaço para jogar e a gente estava com um problema no agudo, na velocidade, tanto que saiu o gol dessa forma na hora que o Guti saiu para fazer a cobertura do Rogério, pegou o Walter sozinho, né? E agora não pode você discutir a qualidade. O Atlético acho que veio aqui no primeiro turno do Brasileiro também, fez uma atuação contra o Joinville e também conseguiu ganhar aqui dentro. Você não pode tirar o mérito do Atlético e nem dizer que você menosprezou de forma alguma. Jogamos, igualamos e tomamos. Acho que não me lembro do Agenor ter feito defesa no jogo. Não me lembro, né? A primeira bola que eles chegaram com perigo ali, eles conseguiram fazer o gol. E a gente estava chegando e realmente a gente não estava tendo aquelas oportunidades que a gente estava criando. Então a gente não tem que... E o segundo gol de bola parada, quando a gente tinha aqui o Marcelinho na cobrança de falta, quase fez, né? E depois, umas 2 bolas paradas, a gente chegou bem. E eles foram e aproveitaram o escanteio, se não me engano, 2 ou 3 escanteios no segundo tempo, e fizeram o gol. Então a gente tem que continuar da forma como a gente está, levantando. É o grupo que a gente tem, né? Não adianta ficar se lamentando nem falando, porque é o grupo que a gente vai precisar dentro da competição. Então não adianta fazer caça às bruxas, porque a gente tem que conhecer a nossa limitação e trabalhar em cima dela. É isso que a gente está procurando fazer, né? Então, jogamos com uma equipe que foi superior à nossa, superior, que soube buscar a vitória, aproveitou as suas oportunidades criadas e quando não tinha posse de bola, procurava matar, né, jogar e se recomporrar. Uma equipe que joga com muita intensidade. PC, até por essa questão da intensidade que foi o jogo para o Atlético Paranaense, essas 5 mudanças feitas para o jogo de hoje podem ter causado um efeito para que o Joinville não conseguisse fazer aí impor o seu ritmo, até pela deficiência dos jogadores se conhecerem, pelo entrosamento. Um dos fatores pode ter sido isso, ou mesmo você afirma que é somente a superioridade da equipe do Atlético? Não, entrosamento, como é que a gente vai falar de entrosamento com o grupo, que a gente ainda está procurando uma formação ideal, né? Não é difícil a gente falar de entrosamento. A gente fez 2 bons jogos contra o Cruzeiro, contra o Grêmio, com uma equipe que a gente não... Você vê que a gente está jogando com o Marcelo na frente, como eu falei para vocês, até criando uma nova função para um atleta que até então não vinha nem sendo aproveitado. Então a gente está procurando, esperando os jogadores que foram contratados, porque se você colocar... Os jogadores que jogaram hoje na frente, o Lucas, o Silvinho e o Trípode, foram jogadores contratados, né? Jogadores contratados para a competição. Então, como é que você vai falar numa outra situação? Acho que a situação é essa. A gente colocou dentro do que a gente conversou ontem, né? De saber que existiam atletas que, se a gente der uma carga maior, a gente vai perder. Então, a gente ter o equilíbrio junto com a comissão técnica de usar, eu falei, dentro das possibilidades. A gente usou os outros dentro do tempo que a gente poderia usar. Foi o que eu falei, tomamos 2 gols de uma grande equipe, né? Mas uns gols que a gente, a bola parada, que é onde a gente trabalha bastante, principalmente o escanteio, onde a gente vai procurar melhorar ainda mais, né? Trabalhar em um intensivo maior para que não aconteça de novo. Paulo, boa noite. Se você me permite, eu queria te fazer 2 perguntas. A gente que acompanha todos os dias o treinamento vê o quanto a bola parada é treinada. Isso. Ela tinha resultado em 4 gols seguidos da equipe, mas agora resultou em 2 sofridos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E eu também queria que você comentasse no quesito psicológico.
O Joinville tem 2 períodos de treinamento apenas até o próximo jogo contra o Fluminense, que vem brigando pela ponta da tabela. Isso, contra a bola, nem coloco 2, né? Porque o gol do Grêmio, o primeiro gol, foi um escanteio também. Então, 3 que a gente vai ter. A gente procurou ontem posicionar bastante, conversou com eles ontem no hotel também, hoje, na pré-eleição, mas infelizmente não funcionou, né? Como a gente queria que funcionasse. E a gente vai continuar trabalhando, procurando um melhor posicionamento e que proteja bem essa bola parada. Ali naquela posição onde a bola entrou, é uma posição que o Naldo ocupa, e o Naldo não estava no jogo, né? E se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente viu que o Naldo contra o Vasco da Gama saiu daquela forma como saiu. Contra o Cruzeiro aqui a gente teve que poupar o Naldo, e no jogo do Cruzeiro ele jogou o jogo todo em função jogo do Grêmio, desculpa, em função da nossa necessidade. E hoje ele não estava em campo justamente na posição onde ele está treinado. Então a gente procurou suprir essa ausência dele também, colocando ali. Mas infelizmente tomamos o gol. Quanto ao psicológico, acho que não. Acho que tem que levantar a cabeça e saber que no domingo aqui é uma outra competição, que a gente vai ter que buscar, como eu falei, o início de um segundo turno de uma competição que a gente vai ter que reagir, né? Sair dessa condição que a gente está o mais rápido possível, e principalmente nos jogos dentro de casa. Então o psicológico tem que estar muito bom. Isso a gente vai trabalhar bastante. Quanto aos 2 dias, tem que ter a sabedoria agora também pelo desgaste, né? Alguns jogadores que estão mais desgastados, dar um repouso, de repente até um repouso até o dia do jogo, para que a gente possa estar inteiro no domingo. PC, boa noite. Boa noite. Na entrevista ontem você comentou também sobre essas substituições, né? O Silvinho no Edgar, como ele iria realmente, a resposta para você principalmente, outros jogadores também que entraram ali para dar essa resposta para você, uma avaliação talvez desses jogadores, não querendo crucificar ou colocar culpa, né? Isso é importante, e também já emendar uma preocupação que você tinha com o Mário Sérgio, que tinha saído lá do jogo contra o Grêmio, e você acabou bancando também essa escalação. Bom, como eu falei ontem, e acabei de falar aqui sobre as contratações, né? Praticamente o nosso ataque hoje, ele foi formado por atletas que foram contratados para chegar aqui e solucionar alguns problemas. Como eu falei também ontem, existem atletas que foram contratados que ainda não estão no seu melhor, que precisam, né, dessa oportunidade em função da ausência, como foi o caso do Edgar, como a gente sabe, porque a competição vai ser longa e a gente vai precisar de todo mundo. Então, como eu falei, que não adianta ir caça às bruxas, dizer que fulano e Beltrano não presta, porque é o grupo que a gente tem e é o grupo que a gente tem que trabalhar e incentivar para que possa reagir. Entendeu? Então, o que a gente vai trabalhar até domingo é isso aí, que a gente possa ter a tranquilidade necessária e a inteligência para que a gente, principalmente os erros, a gente não volte a repetir. Falar sobre o técnico. PC, Boa noite. em relação aos 3 últimos jogos, o Joinville teve uma linha linear de agressividade. Isso. O porquê da inércia hoje? Porque também, como eu acabei de falar, nós mudamos o ataque. O Edgar não pôde participar, mas vocês sabem que ele é um desafio muito grande para nós. O Marcelo vinha num desgaste que a gente já tinha protegido no jogo do Grêmio, e aí hoje a gente optou em dar uma segurada, aproveitar em 30 minutos, 35 minutos. E o Pop da mesma forma. Então jogaram o Lucas Crispinha, até então procurando fazer o seu melhor. Todos entraram procurando fazer o melhor, mas está nítido que precisa de mais trabalho para que a gente possa igualar o nível daqueles que estão tendo hoje a oportunidade. Então há um grupo em que a gente tem que igualar esse nível técnico para a gente não sobrecarregar por isso. A gente tem que procurar trabalhar no nosso limite, conhecer das nossas limitações. Todo mundo, independentemente se vai entrar em campo ou se vai estar fora, procurar trabalhar o máximo possível para a gente possa igualar. Se não na técnica, mas na pegada, na entrega, na participação. É isso aqui a gente vai fazer bastante.
PC, eu ia falar justamente disso, da entrega. Você sempre cobrou muito isso, né? Entrega, disposição, pegada. E nos 4 jogos que o Joinville teve no Campeonato Brasileiro, a gente viu que não faltou isso realmente na equipe. Hoje ficou um pouco abaixo do que a gente tinha observado nos últimos jogos. Você acha que hoje esse foi o grande pecado dessa equipe que esteve em campo, independentemente de serem reservas ou titulares? Parece que a atitude foi um pouco diferente em relação aos outros jogos. A gente não pode também desmerecer o grande adversário que a gente pegou, né? Tem que exaltar também o que o Atlético fez dentro do jogo, marcou muito. E a gente procurou e não estava se encontrando, principalmente na criação e na finalização. Quanto à desmotivação, eu não acredito que o ambiente foi totalmente igual que os outros jogos, mas isso acontece, né? De você entrar e de repente você está no jogo, está equilibrado, o jogo está equilibrado numa desatenção, o adversário vai fazer o primeiro gol, continua jogando como ele joga o campeonato, marcando, aí voltou mais, marcou, esperou uma segunda, não teve uma segunda chance com a bola em andamento, mas teve na bola parada e foi eficiente, né? Então eu não vejo uma desmotivação, não, eu vejo um adversário que soube aproveitar os seus momentos. PC, ainda voltando à Copa Sul-Americana, a gente vai ter o jogo da quinta que vem. Tem um prejuízo muito grande para essa segunda partida. Queria saber da tua parte uma palavra também para o torcedor ou até para a gente poder até projetar e imaginar o que vai acontecer, de que forma o Joinville vai encarar a partida. Já com esses 2-0 é um momento para talvez até poupar mais jogadores, já ainda tem virtude que é um jogo fora e a situação está muito delicada, ou é de tentar talvez até uma força máxima para tentar passar de fase? Não, vamos passo a passo, né? Não adianta eu falar do jogo do Atlético, que ainda é a outra semana, né? A gente tem a gente está jogando decisão, domingo a gente tem uma decisão, então não adianta nem eu falar para você o que pode acontecer, né? Isso aí vai ser naturalmente dentro da sequência, né? O pós-jogo do Fluminense, como vão se apresentar, quem vai estar, tem que ter clareza, honestidade com eles, para que a gente seja bem representado. Quanto jogar 2-0, difícil. Ano passado a gente estava com um time limitado, que era o Bragantino, a gente foi em São Paulo no segundo jogo, conseguiu uma virada e conseguiu classificar, entendeu? Então tem que acreditar. Eu já passei algumas situações na minha vida que a gente, se a gente deixar de acreditar em função de um primeiro resultado, aí passa a não ter objetivo maior. E isso não vai acontecer com a gente não, independentemente de como eu falei, a gente vai lá, a gente vai lutar. Sabe que o adversário tem uma grande vantagem, será mais difícil ainda, que será na casa dele, mas nós vamos lutar pelo nosso objetivo também. PC, tentando ver alguma coisa boa nesse resultado, a gente observou que na quarta o Corinthians, por exemplo, jogou a Copa do Brasil e perdeu o Luciano. Hoje o Fluminense jogou pela Copa do Brasil e perdeu o Wellington Silva. O Joinville passou ileso, pelo menos, nesse jogo, sem nenhum prejuízo até então, que a gente saiba, em termos físicos ou de lesão. Isso te deixa um pouco mais tranquilo também para a sequência na Série A? É uma preocupação grande, né? Você vê aí, jogos e clubes com uma estrutura, né, com um investimento muito maior, então perdendo jogadores importantes. Graças a Deus a gente conseguiu, pelo que os jogadores estejam mais inteiros. Então a gente vai amanhã já nessa recuperação. Já tivemos uma primeira conversa, então na recuperação a gente já tem uma avaliação, como eu já falei. Então, daqui até domingo, vai muito mais no papo, no trabalho, do que propriamente dito no trabalho de campo. O trabalho do campo é só correção de posicionamento, bola parada naqueles que estiverem mais inteiros. Beleza? Ô Paulo, só pra gente fechar rapidinho, você está com o mesmo elenco desde que chegou aqui no Joinville e a gente sabe da negociação do Joinville com o Luiz Gustavo, que já jogou com você. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o atleta. Olha, infelizmente eu não posso falar porque já está dando um problema grande aí, né? Vocês estão acompanhando, então assim, eu não posso nem falar porque agora a indicação foi feita, foi minha, mas aí já passa para a diretoria, entendeu? Foi feito esse contato aí, vamos esperar, torcer para que dê certo, para que venha aí nos ajudar, a troca que pode nos ajudar bastante.